Olá, eu sou Rodrigo da Cunha Pereira, advogado, professor em Direito de Família e Sucessões. E hoje eu vou falar de mais um fato histórico importante para o direito de família, né? Nós precisamos de saber da história do direito. A história é recente, né? Não vamos voltar à Roma antiga, não vamos falar de questões milenares, seculares, mas a história do direito de família, uma história recente. Como é que isso e aí nós vamos entendendo como é que o direito de família vem se forjando, como é que o direito de família vem se construindo e se reconstruindo, né? São vários fatos e que nós vamos falar aqui. E hoje eu separei para falar de uma decisão. Eu considero isso uma decisão histórica, não só porque foi a partir de um caso meu, de uma tese que eu inventei, mas foi uma decisão do TJMG do dia 29 de 4 de 2004, que reconheceu pela primeira vez a tese do abandono afetivo. Bom, o que é o abandono afetivo? Né? O abandono afetivo era uma expressão que não existia, né? Foi criada ali, né? E eu vou contar para vocês como é que foi isso. E por que que eu quero trazer isso? Por que que eu quero contar isso? Além de falar da importância da história, eu quero falar da importância da nossa atuação como advogados. Nós, advogados, somos nós que inventamos as teses, somos nós que criamos as teses. O juiz apenas julga aquilo que nós levamos. Eu, por exemplo, já estou sempre inventando alguma coisa, né? Como se diz, aquilo, o que não tem a gente inventa. Então, quando chega um cliente no escritório e que nos pede algum direito, nós não temos o direito de dizer isso não tem previsão legal. Se é justo, nós temos que correr atrás. Se é justo, nós temos que buscar em outras fontes do direito que não apenas a lei, né? Vocês sabem que as fontes do direito são muitas, não é só a lei. A lei é uma das fontes. E nós temos os costumes, aliás, a principal fonte são os costumes, mas nós temos também a principiologia, a doutrina, a jurisprudência. E eu, então, comecei a criar essa ideia, né? Nós advogados, eu digo sempre, nós temos que ser criativos e inventivos, e eu acabei ouvindo a seguinte história que me estimulou a pensar, né? Então, tudo começou assim, chegou até mim um rapaz, ele tinha já 18, 19 anos, e me contou a seguinte história: olha, meu pai se separou da minha mãe, ele até já se casou de novo, tem outro filho, eu nunca conheci o filho, o filho dele, que é meu meio-irmão. Eu morro de vontade de conhecer meu meio-irmão, eu morro de vontade de ter uma relação com meu pai, mas desde que ele se separou da minha mãe, ele não me deu mais atenção. Ele paga pensão, né? Ele paga a pensão direitinho, meu problema não é dinheiro. Mas ele não responde os meus telefonemas, né? Na época não tinha WhatsApp, não tinha, ele não responde as minhas cartas. Tinha carta, para quem não se lembra, colocava-se carta no correio, né? Então isso também faz parte da história. E as cartas que chegavam, depois ele descobriu que chegava, porque em algum momento ele disse que não chegava, mas chegava. Então era uma história muito triste. E a conclusão disso, gente, é que nós podemos pensar também, por outro lado, é que quando o pai se separa, se ele não se interessa mais pela mãe, ele deixa de interessar pelo filho. Isso é uma questão importante, que teve um peso na discussão aí deste caso. Então ele me contava essa história, eu fiquei muito sensibilizado. Falei, mas que desaforo, né? Como é que um pai pode fazer isso com seu filho? E comecei a lembrar das milhares de crianças abandonadas na rua, as crianças sem família, sem pai. Por que tanta criança abandonada, né? Hoje elas estão escondidas nos abrigos, estão abandonadas nos abrigos, à espera de uma família que nunca chega, mas são crianças abandonadas. Engraçado é que a mãe dificilmente abandona o seu filho, o pai é que abandona mais. Então, eu fiquei sensibilizado com aquilo, perdi o processo de primeira instância, o juiz achou que eu era doido, nós não podemos nunca desistir dessa nossa convicção de que há um direito por detrás daquilo. Eu falei, bom, esse pai que fez isso, que pôs o filho no mundo, ele tem que se responsabilizar por ele, sendo desejado ou não, planejado ou não. E aí, essa foi a tese que eu desenvolvi. Então, na época, o desembargador Unias Silva, eu me lembro, porque ele foi corajoso e deu essa primeira decisão, então, dizendo que, em nome do princípio da dignidade humana,
né, e de outros princípios, ele condenou o pai a pagar, na época 100 salários mínimos. O valor dessa indenização é simbólico, né, gente? Não tem dinheiro no mundo que pague o abandono paterno. Bom, então foi assim, essa notícia espalhou por todo o Brasil, muitas pessoas começaram, aí surgiram outros casos, tivemos vários outros casos, né, e que se espalhou, enfim, foi uma tese que pegou. Bom, esse pai recorreu para o STJ e eu perdi essa ação lá no STJ, mas na verdade foi julgado improcedente por uma alegação que era assim, olha, se alguém, um pai, sob a alegação de que ele deveria perder, era o poder familiar, que já nem era o caso porque ele já era maior de idade, mas enfim, ele não reconheceu. Depois tiveram várias outras ações, porque isso pipocou em todo o Brasil, por isso eu estou trazendo como um fato histórico, muitas decisões em todo o Brasil. E aí eu, inclusive, recebi muitos telefonemas, muitos e-mails, né, de pessoas, inclusive filhos de famosos, que eu não posso aqui revelar o nome, e que dizia, meu pai me abandonou, o que eu faço? O primeiro conselho que eu dava é, olha, se você estiver entrando na justiça por a procura de dinheiro, não entre, porque as indenizações são baixíssimas, não tem dinheiro no mundo que pague isso, mas se é por um ato simbólico, para mostrar ao Estado juiz, né, para dizer assim, pai, por que me abandonaste? Vai em frente. Não é fácil provar o abandono afetivo, porque não basta alegar, né, tem que provar. Ganha-se na justiça, não é quem tem direito, mas quem tem a prova do direito. Mas, apesar de ter perdido no STJ, essa compreensão do abandono afetivo, essa incorporação desse conteúdo, essa nova concepção, né, do afeto, isso pegou no Brasil. Isso nós já temos hoje vários livros, várias teses, várias decisões. E no STJ hoje tem uma turma que acha que sim e outra que acha que não, mas tem decisões belíssimas. O que me sensibiliza, o que eu não tenho dúvida é que, gente, quem põe filho no mundo tem que se responsabilizar por ele. E se o Estado disser que não tem o abandono afetivo, que o abandono afetivo não merece uma reparação ou uma responsabilização, é o mesmo que dizer que não tem problema não criar filho, não educar filho, né? Porque criar filho não é só da pensão alimentícia. Bom, o abandono afetivo, que ficou consolidado, inclusive na jurisprudência do STJ, cujo relatório foi a ministra Nancy Andrighi, é que o abandono afetivo significa o descuido, a conduta omissiva, especialmente dos pais em relação aos filhos menores, mas também dos filhos maiores em relação aos pais. Então, surgiu até uma nova tese que se chama abandono afetivo inverso, que é os pais, os filhos eles têm responsabilidade para com seus pais idosos. Então, isso é chamada responsabilidade inversa. Nem precisaria chamar inversa, né? Abandono afetivo, simplesmente, mas alguém falou essa palavra e pegou, né? Mas o que interessa é que tal assistência, né, tal cuidado, tal responsabilidade com o outro, ele é uma imposição jurídica, e o seu descumprimento pode caracterizar um ato ilícito, podendo ser um fato gerador de uma reparação civil. Quando teve a decisão em 2004, a invocação dos princípios foram principalmente da dignidade humana. Hoje, essa tese ela melhorou muito, tem a invocação de muitos outros princípios, né? Essa tese ela é sustentada hoje os princípios constitucionais, não só da dignidade humana, mas da solidariedade, da paternidade responsável e, obviamente, do melhor interesse da criança. E o curioso é que esses princípios, porque o princípio é uma norma jurídica, assim como as leis, as regras também são norma jurídica, né? Norma jurídica é o gênero que comporta duas espécies, regras, leis e princípios. E, além desses princípios, nós temos também algumas regras no Código Civil que estabelece isso, né? Que estabelece a obrigação de cuidado entre pais e filhos. Por exemplo, lá no artigo 1634 do Código Civil, assim como no Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003, que prevê que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade, opressão.
e todo atentado aos direitos por omissão, ação, será punido na forma da lei, como diz lá no artigo 4. Mas o que eu quero dizer é que o Código Civil, quando ele responsabiliza, né, essa questão da guarda, ele também, a responsabilidade dos pais de criar seus filhos, ele está criando uma regra ali de responsabilidade. E a gente pode ir além. No direito penal, por exemplo, abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância, isso é abandono, isso é crime também, né? Abandonar por qualquer motivo, o incapaz que não tem a capacidade de defender-se dos riscos decorrentes desse abandono, como está lá no Código Penal, artigo 133, é crime. Então, esse abandono, ele acabou ganhando um peso grande para nós no direito, né? Porque qualquer pessoa, da infância à velhice, para estruturar-se como sujeito e ter um desenvolvimento saudável, ele necessita de alimentos não só para o corpo, mas também para a alma. O alimento imprescindível para a alma é o amor, o afeto, no sentido de cuidado, de conduta, né? Então, a discussão do abandono afetivo, ela transcende muitos aspectos jurídicos e éticos e atinge uma dimensão política e social. Por exemplo, vejam as milhares de pessoas, milhares de crianças na rua, né, que estão diretamente relacionadas a esse abandono paterno ou materno, e não apenas a omissão do Estado em suas políticas públicas. Portanto, se o Estado disser que não tem reparação civil em decorrência do abandono afetivo, ele estará dizendo que os pais não são responsáveis pelos seus filhos. Mas tudo isso está ligado a um novo valor jurídico, o valor jurídico que revolucionou o direito e continua revolucionando o direito, que é o afeto. Agora, o afeto no campo jurídico, ele é mais do que um sentimento, né? Ele é e se traduz como cuidado, né? Claro, gente, que ninguém pode obrigar ninguém a amar a outra pessoa, mas a relação parental, diferente da relação conjugal, ela está para além do sentimento, ela exige compromisso, responsabilidade, e por isso pode ser fonte de obrigação jurídica e de reparação jurídica. Importante saber que a afetividade, essa afetividade, o afeto como valor jurídico, o princípio da afetividade que foi desrespeitado, né? Vejam só a importância desse novo valor jurídico que continua revolucionando o direito e já está incorporado em todo o moderno direito de família, né? Então, a afetividade geradora de direitos e obrigações é a que depende da conduta de assistência, né? E isso é facilmente detectado na relação parental, principalmente entre pais e filhos. Ausente e abandônico é também aquele que dá apenas o sustento material, ou seja, não é necessário apenas pagar alimentos, a gente precisa de alimentos para o corpo e para a alma. Bom, quando eu inventei essa tese, surgiu esse caso, né, muitas pessoas, como eu disse, começaram a me procurar. E surgiram muitos casos. Eu entrei com muitos casos de abandono afetivo. Inclusive, eu tenho um caso para contar para vocês que é mais do que abandono afetivo. Mas vou contar de alguns que foram bem-sucedidos e outros nem tanto. Um dos casos que eu entrei, de um rapaz que tinha 15 anos, e portanto ele foi lá com a sua mãe, nós entramos com pedido de reparação civil, e na audiência de conciliação nós conseguimos fazer uma aproximação, e esse pai reaproximou do seu filho. Isso foi muito legal. Então foi uma forma de reaproximação. Muita gente diz, mas o processo judicial, ao invés de aproximar, ele vai afastar ainda mais, porque vai dar raiva o pai que entrou. Tá, mas quando alguém chega a entrar na justiça, é porque já tentou de todas as formas e não tem jeito. Ali é o último recurso, é para dizer mesmo ao Estado juiz, pai, por que me abandonaste? Então, isso é o último recurso. Claro que não vai aproximar, mas alguns casos aproxima, como esse. E até porque, nesse caso, eles começaram a se relacionar, e aí sempre nessa história tem um mal-entendido, e esse caso foi bem sucedido. Em um outro caso ainda, um terceiro caso que eu entrei, que eu achei muito interessante, que também não era um problema de dinheiro, mas o pai tinha abandonado, sempre o pai, a mãe nunca abandona, a não ser aquelas mais loucas que jogam o filho na Pampulha, o bebê na Lagoa da Pampulha, como todos vocês
conhece, ou joga na lata de lixo, né? Mas isso é um pouco aí ligado à loucura, isso é exceção. A regra, ou quando abandona, a maioria é do pai e não da mãe. Então, nesse terceiro caso, era um homem, um rapaz, um menino de 10 anos que não tinha a presença do pai, a mãe já tinha tentado de todas as formas, porque ele era casado e teve uma relação extraconjugal. Então, desse casamento, ele não queria saber daquele filho. Bom, na hora de teve o filho nasceu e o filho não tinha nada a ver com aquela história. Daí a importância, gente, nós separarmos as relações parentais e conjugais. E essa é a grande questão hoje do direito de família, a família parental e conjugal. Nesse caso é típico. O homem teve uma relação extraconjugal e teve um filho. Ele tinha um casamento e tinha outros filhos. E ele não quis saber daquele filho, que quando me procurou ele tinha 10 anos. E aí ele ressentia muito, era aquele constrangimento no dia dos pais, quem era o filho, quem era o pai, e ele nem sequer tinha registrado o filho. Até os 5 anos de idade, ele nem sequer tinha colocado o nome dele na certidão de nascimento. Foi preciso entrar com uma ação de investigação de paternidade, e dos 5 aos 10 anos ele acabou sempre à espera daquele pai que nunca chegou. E aí, por fim, desistiu, a mãe mandou vários recados, e aí é que está a importância. Ela mandou, então ela acabou constituindo muitas provas, não fez isso intencionalmente, mas acabou tendo muitos registros do pedido de atenção desse pai ao filho. E por ter sido uma relação extraconjugal, a outra família lá nem sabia, bom, restou o quê? Entramos na justiça. E como a mãe e essa criança, esse pai até pagava pensão alimentícia e não era um problema de dinheiro, falou, olha, vamos entrar e nós fizemos um pedido de indenização, um pedido de reparação civil, mas cujo dinheiro fosse revertido para uma instituição de crianças abandonadas. Isso pegou muito bem, o juiz julgou procedente a ação, e esse foi um caso que ele, depois eu soube, isso já tem um tempo, depois com o tempo, esse pai começou a se aproximar do filho, né? Talvez essa ação tenha tido um ato simbólico importante. E começou a aproximar, não porque o dinheiro foi para o filho, ele não precisava, e mesmo se precisasse, é porque é para mostrar que é mesmo um ato simbólico. Ele pegou o dinheiro e destinou. Aliás, no pedido nós já fizemos assim, o destino daquele dinheiro irá para uma instituição de crianças abandonadas, que foi escolhida lá pelo juiz e tal. Isso pegou muito bem e esse foi também um caso bem sucedido. Bom, existem dezenas, talvez centenas de pedidos de reparação civil por abandono afetivo. Mas isso tudo dentro dessa concepção da história do direito, cujo marco é 2004, e de lá para cá, vejam só como evoluiu. Bem, se ficou alguma dúvida, ou se você tem alguma sugestão de tema a ser abordado nos próximos vídeos, seja de fato histórico, seja de uma questão, fale com a gente, deixe seu comentário aqui. Até a próxima!